Primeiro, agradecer à ZAP pelo planejamento aqui desse grande evento. Para mim é um privilégio fazer parte. Queria, sem maiores delongas aqui, apresentar o Fred. O Fred é diretor do Grupo Pão de Açúcar, diretor de RH do Grupo Pão de Açúcar. O Giuseppe, aqui ao meu lado, é diretor de RH do Grupo Pirelli. E acho que a ideia desse painel aqui específico, a gente possa aprender com eles, né, na prática, né, exatamente o que fizeram, como é que foi o planejamento, né, os acertos, os erros, e acho que a gente tem um fórum mais intimista, a gente de fato colher muita pergunta de vocês e a partir dessas perguntas fazer daqui um verdadeiro debate. A ideia é que eu vou passar aqui a palavra para cada um deles, eles terão de 10 a 15 minutos para poder falar um pouco da experiência, daquilo que eles vêm atuando e fazer um pouco da mensagem inicial. Então, queria passar para você, Fred, por gentileza, você possa falar um pouquinho aí da sua experiência mais recente e pudesse abrir então esse painel. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Eu acho que o principal aprendizado que a gente teve nos últimos tempos numa empresa com a complexidade do pão de açúcar, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, passa muito, isso talvez é até um mantra, assim, eventualmente alguns de vocês já podem ter me ouvido falar sobre isso em alguns outros fóruns, mas acho que um dos maiores aprendizados que a gente teve nessa empresa de 140 mil pessoas, que é o número de colaboradores do Pão de Açúcar, é o fato de trazer para o centro da discussão da saúde o indivíduo, né? Porque seja por qualquer motivo que seja, inclusive se for isso um viés cultural ou qualquer coisa relacionada a esse tema, fato é que nós vivemos num país onde as pessoas terceirizam a responsabilidade daquilo que deveria ser delas para alguém cuidar. E isso na saúde não é diferente. Então, vivendo num país paternalista como a gente vive, onde a maioria das pessoas entende que o Estado tem que regular tudo que diz respeito à minha vida pessoal, inclusive, isso num ambiente corporativo não é diferente. Então, um colaborador, a partir do momento que ele tem acesso ao plano de saúde, ele acha que a responsabilidade é da empresa cuidar da saúde dele. Acho que um pouco aqui do que o próprio Leandro falou no começo, o que passa muito pelo fato de que as empresas também às vezes entendem que a responsabilidade para a gestão da saúde dos colaboradores dela é do plano de saúde que ela contratou e não dela. Então, acho que a principal guinada que a gente teve recentemente foi o fato de genuinamente, não sei se convencer a palavra certa, mas tentar de alguma maneira influenciar as pessoas para que elas percebam que elas são as principais responsáveis pela saúde delas, assumindo que saúde não é simplesmente ausência de doença. Essa é uma frase já conhecida, assumindo que saúde é um estado de bem-estar físico, social e mental. Então, dentro dessa perspectiva, como é que o Grupo Pão de Açúcar hoje atua, sendo no seu braço alimentar, sendo no seu braço não alimentar? Ele atua auxiliando os seus colaboradores com algumas plataformas que subsidiem exatamente o alcance desse estado de bem-estar físico, social e mental. Como? Veja que a gente auxilia, assumindo que a responsabilidade da saúde é de cada um e as pessoas têm que entender isso de uma maneira bastante clara. Então, recentemente, e aí eu estou dizendo de 2, 3 anos para cá, a gente instituiu uma plataforma que se chama GPA Mais Saúde, baseada fundamentalmente em 4 pilares. Um pilar de saúde física, por ele mesmo, muito baseado na parceria com algumas empresas que fornecem acesso a academias para os colaboradores do GPA. Felizmente, e aí também eu acho que tem um traço cultural nessa história, as gerações mais jovens têm uma preocupação maior com a história da saúde, têm uma preocupação maior com atividades físicas e coisas do tipo. Como os números do GPA são bastante superlativos, hoje a gente tem
15 mil pessoas que acessam, seja através de uma ou de outra parceira, academias com uma taxa de frequência maior do que a média. 15 mil pessoas é bastante gente, né? E esse é um legado que o Grupo Pão de Açúcar traz da gestão passada. Quer dizer, desde que o grupo é grupo, houve sempre uma preocupação com a atividade física. O viés é que, ao invés de patrocinarmos 100 pessoas para correr a Maratona de Nova York, como a gente já fez no passado, hoje a gente tem 15 mil pessoas entre colaboradores e dependentes desses colaboradores, que também têm acesso ao benefício, praticando atividade física. É melhor ter 15 mil pessoas caminhando do que 100 correndo. Então, esse é um pilar importante. O outro pilar importante é relacionado à saúde da mulher. Por questões biológicas, físicas, a mulher requer mais cuidado, na maioria das situações, do que colaboradores do gênero masculino. Hoje o Pão de Açúcar tem 51% de mulheres, 49% de homens, então esse cuidado, seja, por exemplo, durante a gravidez, seja para algum exame específico, seja para a retenção e o bem-estar dessas pessoas durante, por exemplo, uma fase de retorno de maternidade, é um pilar importante que a gente investe e que tem trazido benefícios importantes, tanto no que se refere a engajamento, quanto no que se refere à própria redução ou otimização de custos, de uma maneira mais racional de otimizar esse recurso. Um terceiro pilar, o pilar de alimentação. A gente é o principal grupo alimentar do país. Temos mais de 1.000 lojas espalhadas por todo o território nacional. E por incrível que pareça, a alimentação está na base de tudo, né? Sem alimentação a gente nunca vai conseguir mexer o ponteiro da saúde de alguma maneira. Cada loja hoje tem um refeitório próprio. E curiosamente, essa é uma gestão terceirizada, a gente encontra de tudo nessa conversa. Por mais que o subsídio do produto seja feito pelo Pão de Açúcar, ou pelas lojas do Pão de Açúcar, fato é que o preparo varia de loja para loja, e aí a gente já teve exemplos de refeitórios que em uma refeição utilizam 7 vezes mais volume de sal, por exemplo, do que aquele recomendado pela OMS para o consumo diário de um ser humano. Então, regular o consumo de óleo, regular o consumo de sal, regular o consumo de açúcar é alguma coisa importante, fundamentalmente num segmento de negócio, que é o varejo, onde, para a maioria das pessoas, ou pelo menos para boa parte delas, a refeição em loja é a única refeição que ela vai ter no dia. O varejo é um mercado de margens muito baixas, é um mercado de um nível salarial muito baixo, e a gente, respeitando o papel social que a gente tem, assumindo a quantidade de pessoas que conosco trabalham, obviamente precisamos ter cuidado nesse pilar de alimentação, caso a gente de fato queira promover mais bem-estar para as pessoas no futuro. E um quarto pilar importante é o pilar econômico, né, a saúde financeira das pessoas. Então, a gente tem ouvido bastante que uma das principais causas de afastamento futuro, a partir já de 2020, vai ser muito provavelmente problemas psicológicos, e a gente entende que, de novo, num mercado fundamentalmente como o varejo, que tem uma margem baixa e um nível salarial muito baixo, o problema financeiro pode ser um problema grande. Então, a gente tem uma cooperativa de crédito, que chama GPA Ativa, que é uma cooperativa dos colaboradores do GPA, que basicamente funciona como uma cooperativa de crédito. Então, as pessoas têm acesso a crédito subsidiado, com juros muito, muito baixos, atendendo uma classe que eventualmente estaria desbancarizada e que acessa a cooperativa subsidiada por eles mesmos para necessidades, eu diria, quase que básicas, para ter... acho que deu algum problema, né? Cortou. Oi, acho que voltou. Para ter acesso à manutenção de água, à manutenção de luz, para ter acesso a um tratamento de saúde do filho, coisas do tipo. Então, assumindo esses 4 pilares, a gente entende que a gente cumpre um papel fundamental nesse conceito de bem-estar físico, mental e social, trazendo de novo a questão do colaborador para o centro da discussão. É uma conversa
genuína, antes de mais nada, porque se ela não for uma conversa genuína, dificilmente você tem o engajamento das pessoas. E na prática, é isso que a gente tem conseguido desde então para cá, quer dizer, gerar mais engajamento. A parte da situação econômica do país, que vive em dificuldade já há bastante tempo, e essa dificuldade naturalmente reduz o turnover das empresas, quer dizer, o apetite pela troca de emprego hoje é menor do que foi no passado, porque obviamente as oportunidades são menores. Apesar disso, o turnover do GPA é um turnover baixo, abaixo da mediana do mercado de varejo, abaixo até da média do mercado de varejo, o que é um pouco, na nossa leitura, um pouco da representação de tudo que a gente tem feito. Claro que isso traz mais produtividade e é claro que isso otimiza nosso custo, assumindo a importância que essa conta tem para o GPA. Então, o GPA, como eu falei, é uma empresa de 140 mil colaboradores que tem no plano de saúde 250 mil vidas, mais ou menos, no Brasil. Essas 250 mil vidas, para a gente ter uma ideia, são mais ou menos 2.500, 3.000 colaboradoras grávidas em um ano, numa conta de mais ou menos 500 milhões de reais. Então, se a gente não cuidar disso, é claro que aqui é importante dizer que a gente não está colocando preço na vida de ninguém, porque a partir do dia que a gente fizer isso, vamos embora para casa, que estamos fazendo alguma bobagem. Mas alguém falou, acho que ontem, no evento que a gente teve até no Grupo Santa Celina, vida não tem preço, né? Saúde não tem preço, mas tem um custo. E esse custo é importante a gente cuidar, sem tirar o viés de ter, de fato, interesse genuíno para que as coisas funcionem à luz do bem-estar das pessoas. Nesse ambiente que é complexo pra caramba, que é um ambiente superlativo, tudo no GPA é bastante grande. Num ambiente de margem muito baixa, como eu já falei, talvez para que isso tudo funcione, o que a gente faz diariamente é engajar a liderança de cima para baixo, convencendo desde o CEO da companhia, que felizmente acredita bastante nesse discurso, até qualquer pessoa que tenha gestão sobre outra dentro da companhia, que isso é fundamental para garantir o que eu já falei, engajamento, produtividade e uma gestão de custo inteligente, mesmo que isso represente, Flávio, uma semente que a gente está construindo agora para colher o fruto só lá na frente. Apesar do turnover baixo que eu falei, a gente ainda tem aí entre 25% e 30% de pessoas que deixam a companhia num ano. Eu estou dizendo de 4.000 pessoas que entram e 4.000 pessoas que saem todos os meses, basicamente. Que é uma indústria de fazer gente o tempo inteiro. Então, mesmo que a gente crie uma conscientização hoje de uma pessoa que está trabalhando no GPA, que vá sair do GPA, mesmo que seja para trabalhar num concorrente direto, assumindo o papel social que o GPA tem, a gente entende que a gente não pode deixar de fazer alguma coisa hoje, mesmo que, de novo, seja para essa pessoa ter consciência de se cuidar onde quer que ela esteja. Se a gente conseguir despertar essa consciência nas pessoas e fazer com que as pessoas carreguem isso para a vida, para onde quer que elas estejam, acho que a gente tem cumprido um bom papel social, num contexto que a disposição de 250 mil vidas sem cobertura de plano de saúde seria um problema social maior ainda, num sistema que já sofre as dificuldades que sofre. Então, o que a gente tem tentado fazer é um pouco disso. Já vi de tudo nessa história. O GPA não tem nenhum tipo de intermediação com as operadoras de saúde, a gente faz o contato direto com todos eles. Já vi de tudo, como eu disse, já vi troca de plano para redução de custo no curto prazo, mas que obviamente traz um pênalti grande no longo prazo. Já vi algumas soluções criativas com a intenção de otimizar o custo sem pensar necessariamente no bem-estar do beneficiário. Então já vi de tudo. E não necessariamente vi as coisas frutificarem como se imaginava no passado. Esse projeto de colocar as pessoas no centro da discussão e trazê-las como sócias daquilo que você acredita é o que tem funcionado na minha experiência, é o que tem trazido bons frutos para o GPA, é aquilo que eu pessoalmente acredito e é aquilo que a gente quer continuar fazendo
para garantir um benefício que é um benefício tão importante para as pessoas como o acesso à saúde num sistema tão precário como o sistema brasileiro. Fred, muito obrigado. A gente pode imaginar, né, uma empresa com mais de 150 mil funcionários espalhados no Brasil inteiro, como deve ser a complexidade de fazer, né, a gestão do plano de saúde, de engajar as pessoas. O Fred comentava muito aqui do papel, né, da empresa, principalmente fomentando a questão de como a gente trata os fatores de risco, como pode engajar o funcionário, libertá-lo, eventualmente, aí de questões que impedem ele a ter seu potencial máximo e produtivo, né, e da saúde. Não tem nenhuma dúvida que o Grupo Pão de Açúcar está nessa vanguarda. Vou passar aqui a palavra para o Giuseppe, talvez fazendo o contraponto, né? Então, ao passo que o Grupo Pão de Açúcar tem esse desafio de estar espalhado no Brasil inteiro, todos os estados, lidando com várias operadoras de plano de saúde ao mesmo tempo, a gente sabe disso, né? Eu acho que aqui o Giuseppe tem talvez um outro lado da moeda, que é ter uma população mais fabril, mais concentrada numa única região, o que obviamente impõe alguns desafios, né? Mas talvez pode ser um pouco mais hands-on, mas um pouco mão na massa, no sentido de organizar redes, coordenar o cuidado. Eu queria um pouquinho, José, que você comentasse dessa tua experiência. Ok. Bom dia. De fato, a nossa realidade é bem diferente do Pão de Açúcar. A gente tem hoje por volta de 8 mil pessoas, somos aproximadamente 30 mil vidas, né, no plano de saúde. Nós estamos distribuídos em 3 plantas, 3 unidades. Nós temos uma rede de varejo que tem cerca de 1.000 pessoas e essas estão espalhadas em 26 estados, mas são unidades pequenas, são lojas pequenas. Então, o grosso da nossa população, o grosso do nosso empenho na gestão de saúde está realmente concentrado nessas unidades. Nós temos unidades de 1.600, 3.000 pessoas, então é uma população bastante concentrada. Nossa idade média é por volta de 36 anos, então não é um pessoal muito jovem, apesar que isso vem diminuindo ao longo do tempo, né, com o passar do tempo. O nosso tempo de empresa médio é acima de 10 anos, também isso vem reduzindo. 5 anos atrás a gente estava acima de 16 anos, então tem um turnover que vem acontecendo e vem baixando, né, esse tempo. Mas, de qualquer forma, comparado com 25%, 30% de turnover que o Pão de Açúcar tem, de fato permite que a gente tenha uma visibilidade nesse engajamento muito maior do que quando você fala de populações que são praticamente flutuantes ao longo do tempo. Nós passamos na Pirelli pelo um caminho que eu chamo, né, do caminho clássico da gestão da assistência médica. Nós estamos falando do segundo maior custo, né, na gestão do RH. O primeiro é a folha de pagamento, obviamente, né? Então, é um custo muito importante que a gente olha com uma lupa muito grande, uma vez que hoje em dia fazer dinheiro, né, fazer lucro é cada vez mais difícil no mercado que é muito mais competitivo e tudo mais. Por que eu falo que a gente foi da gestão clássica, né? Porque a gente começou a fazer a gestão desse custo como tal, como um número a ser gerido para baixo. Então a gente aplicou todos os tratamentos clássicos que a gente conhece por aí. A gente tentou contratar planos mais restritivos em termos de acesso, que isso diminuía o custo no curto prazo. Experiência terrível, pessimamente sucedida. A gente investiu muito em coparticipação, né? Vamos elevar o nível de coparticipação para ver se o pessoal, né, pensa melhor, né, na hora de ir para o médico, né? Tem os clássicos exemplos que a gente ouve, né? A família mora num bairro afastado, 4 filhos, um deles está doente, a mãe tem que se deslocar, pegar 3 ônibus e ir até um ponto de atendimento, ela já leva os 4 filhos e passa todos eles no atendimento, aproveitando o trabalho que ela está tendo, né?
Então, a coparticipação seria um inibidor para esse tipo de coisa, que, afinal de contas, ela estaria gastando sem nada. Funciona relativamente. O que você percebe no longo prazo, é o que a gente percebeu, é que as pessoas inibem tanto, né, que elas não fazem nenhum cuidado básico, e o dia que a gente descobre essa pessoa na rede, ela já está numa situação tal que o custo dela é muito maior do que ela poderia ser. A gente foi tentando esses métodos, né, tratando o custo como custo. Onde é que a gente melhorou a gestão desse custo? Quando a gente entendeu que por trás desse número tinha uma pessoa. E que a gente tinha que olhar esse custo secundariamente e olhar para a gestão de saúde através das pessoas. Porque o maior fator inibidor de uso de rede é a saúde. Se a pessoa está saudável, ela não vai usar a rede. Ao contrário, a gente vai ter que pedir para ela usar, porque é bom usar a rede de vez em quando. É bom passar no médico e ver se está tudo realmente bem, né? O Flávio falou aqui do exemplo pessoal. Quer dizer, eu tive um exemplo pessoal em casa também. Meu pai é um italiano do sul da Itália, então, né, uma pessoa muito robusta, muito forte. Nunca foi no médico, até que um dia ele nunca foi no médico. Ele ia esporadicamente no médico, assim, nunca foi de frequentar muito o médico, né? Nunca fez um tratamento, nunca fez um check-up, nunca se entendeu em relação à própria saúde. Aí um dia, já velhinho, ele caiu, quebrou o fêmur, foi internado, fez a cirurgia, pegou uma infecção hospitalar, dose maciça, cavalar de antibióticos, descobrimos que ele tinha um rim muito borderline, não suportou e veio a óbito em função disso. Quer dizer, uma coisa que ele achava, todo mundo que olhávamos para ele, ele era o senhor saúde, o exemplo da perfeição em termos de saúde, é um cara que vai viver, né, eternamente, porque nunca ficava doente, né, nem com doença simples, né, morreu da maneira que morreu, em função de a gente não saber que ele tinha um problema há muito tempo e que estava ali. Então, é bom visitar médico de vez em quando para se entender. Agora, como é que a gente está fazendo, então, hoje, para ter a pessoa no centro desse atendimento? A gente tem usado muito dados, a gente tem tentado enxergar, né, como é o comportamento da pessoa em relação à própria saúde. A gente tem algumas coisas, como o Pão de Açúcar tem, né? Então a gente oferece também parceiros que dão a oportunidade das pessoas de frequentarem a academia. A gente vem aumentando o nível de participação nesse tipo de benefício, e com isso a gente está tentando fazer com que as pessoas se preocupem mais em cuidar da própria saúde, né? Esse discurso, né, que o Fred falou, que existe dentro do Pão de Açúcar, também existe dentro da Pirelli. Quer dizer, as pessoas têm que assumir a própria responsabilidade pela própria saúde, mas a gente usa isso, inclusive, para outras coisas. Quer dizer, eu não falo mais de promover desenvolvimento das pessoas, eu falo de autodesenvolvimento. A gente oferece uma trilha de carreira e uma trilha de cursos, e as pessoas se inscrevem onde querem, a hora que querem, entendendo que para ela dar o próximo passo dentro da organização, ela precisa de alguns skills e algumas competências que ela vai buscar. Então, esse mesmo tipo de visão que a gente tem para desenvolvimento, a gente está tendo para a saúde. Quer dizer, eu vou oferecer um leque de opções que engloba assistência médica, nós temos o nosso PBM, que fornece medicamentos, nós temos agora essa questão da possibilidade de ir fazer exercício na academia que ele escolher, no plano que ele escolher, e a gente está acompanhando tudo isso também com um programa de controle de crônicos, que é absolutamente voluntário, as pessoas se voluntariam, mas a partir do momento que elas se voluntariam, ela tem vantagens, tá certo? A gente está, estou olhando aqui para o Alexandre, que é o nosso gerente médico, a 1 milímetro de implantar um sistema em que as pessoas vão receber em casa, de graça, os medicamentos que ela precisa ter todos os meses para ela controlar essa situação de crônicos. A gente tem programas de gestante, quer dizer, a gente não tem
ferramentas muito diferentes do que existe no mercado. A gente colocou tudo isso embaixo de um chapéu. A gente criou um nome para isso é importante, né? A maneira como você faz o marketing das coisas é importante. Então a gente tem um programa que chama Faz Bem, né? Então, para tudo faz bem alguma coisa, entendeu? Então faz bem saúde, faz bem educação física, faz bem crônicos, faz bem um monte de coisa. Inclusive quando a gente faz eventos de outras naturezas, faz bem alguma coisa. Então, a gente atrela também os momentos de celebração, os momentos de convívio dentro da empresa, nesse guarda-chuva maior, para dar esse sentido que o Fred falou de as pessoas entenderem que a saúde é um comportamento, né, psicobiosocial. Se a gente pudesse criar uma palavra para descrever isso daí. Né? Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem no seu relacionamento, você tem que estar bem psicologicamente, você tem que estar bem financeiramente. Então, o mais interessante é que empresas muito diferentes, de portes muito diferentes, com situações muito diferentes, mas o remédio para isso, se eu pudesse dar esse nome, né, nós chegamos na mesma conclusão de maneira diferente. Quer dizer, a pessoa no centro, você interessado no indivíduo, você fazendo com que o indivíduo esteja bem, né, você vai conseguir que o custo atrelado a tudo isso diminua. Além disso, nós temos um cuidado enorme na tratativa com os nossos fornecedores de saúde. Né? A gente vinha né, oferecendo seguro-saúde para todas as nossas unidades e um belo dia nós entendemos que o movimento era mudar, né, essa característica. Nós temos seguro-saúde para algumas populações, nós temos assistência médica, né, para outras populações, não no sentido de restringir, mas porque para aquele tipo de população é o nível de atendimento adequado para aquilo que eles precisam para a gente propor a questão da saúde para eles. Então a gente vem fazendo esse monitoramento, a gente usa muitos dados para cruzar, então a gente cruza o que a pessoa está fazendo dentro da assistência médica, dentro do plano de saúde, com a utilização que ele faz dos medicamentos que vai na farmácia. Estamos cruzando agora com a atividade física que ele está fazendo. Então a gente está tentando ainda arranhar, né, essa coisa da digitalização, do mundo mais dos dados, para nos ajudar a entender cada vez mais o indivíduo, aquela pessoa, o que ela precisa para que a gente ajude ela a ter saúde. E aí, no final de tudo isso, a gente com certeza vai ter uma redução do custo, que no fim, o que meu chefe, o CEO quer, né, é que eu apresente para ele, no final do dia, uma conta menor e ajude a companhia a fazer lucro, porque todas as companhias nascem para fazer lucro. Né? Então, eu sempre brinco com o meu pessoal, né? Nenhuma empresa nasce para dar emprego, para pagar imposto, nasce para ter lucro. A função da liderança e do RH, na minha opinião, é ajudar com que a empresa obtenha lucro com as pessoas e não apesar delas. Tá certo? Então, na questão da saúde, a gente está tentando fazer isso dessa maneira. Sempre muito bom. Obrigado. Eu queria primeiro convidar todos vocês a mandarem aqui perguntas. A gente já recebeu algumas aqui no WhatsApp, por favor, continuem. E uma delas está relacionada, já que esse é um painel de economia da saúde, né, a gente deveria falar também de indicadores, né, de como é que vocês monitoram. E tem uma pergunta aqui que eu acho que endereça exatamente essa questão. Pergunta qual o principal indicador do método, né, aplicado na empresa de vocês que define o sucesso das iniciativas, o sucesso do plano. Né? Então, qual é o indicador ou qual é o conjunto de indicadores que vocês monitoram, né, permanentemente, de forma a entender, né, o que tem dado certo, o que não tem dado certo e como construir a partir deles. Pegando carona aí no que o José acabou de dizer, eu acho que a gente, de fato, tem tentado investir um pouco mais em analytics e data de um tempo para cá, não sei se já completamente digital ou só se digitalizando, como é que o Thiago falou no começo. Mas fato é que seja para a saúde, seja para qualquer outro indicador de RH,
não dá mais para não assumir o profissionalismo desse negócio. E o profissionalismo, para mim, é abandonar as soluções caseiras, as boas e velhas planilhas em Excel, né, banco de dados em Access ou coisas do tipo, que para mim são impossíveis de operar numa empresa desse tamanho, não tem capacidade de processamento de dado, e assumir, primeiro, a infinidade de plataformas que existem hoje para a gestão da saúde e o barateamento da tecnologia. É claro que tem muita gente que te oferece muito além daquilo do que você precisa, mas eu não tenho dúvida que existem soluções adequadas à tua demanda. Então, se você encontrar a solução adequada para a sua demanda, a minha sugestão é que invista-se, porque isso vai se pagar ao longo do tempo. Então, hoje, a gente tem um BI de RH com todos os principais indicadores e a gente tem parcerias específicas para o negócio da saúde, tá? E dentro do negócio da saúde, é claro que não tem como levar em conta os indicadores que são clássicos, como, por exemplo, como varia o teu plano versus a sinistralidade que você contrata. Não tem como você não medir, por exemplo, qual é a captação dos teus colaboradores em planos que as operadoras de saúde oferecem para captação de crônicos. Não tem como você não medir, por exemplo, quais são os custos relacionados à gravidez, que não é uma doença, mas que obviamente é um procedimento que requer uma atenção bastante especial pelos custos que isso pode trazer para a companhia e pelas complicações que isso pode ter para a colaboradora e para o filho ou para a filha daquela colaboradora num eventual processo que não seja bem feito. Mas eu acho, Flávio, que fundamentalmente todo o conjunto de fatores tem que confluir naquilo que o Giuseppe falou, que é a gestão do seu custo principal. De novo, é uma conta de 500 milhões de reais para Pão de Açúcar, é dinheiro para chuchu, é dinheiro que muitas empresas não têm de faturamento, a gente tem com o custo do plano. Então, para mim, um dos principais indicadores é exatamente a gestão desse custo na linha do planejamento com que a companhia se propôs para aquele ano em específico, porque é isso que vai me garantir, no final das contas, a manutenção desse benefício. Se a gente conseguir manter o benefício que é para o qual a gente trabalha, eu acho que a gente está cumprindo um papel fundamental, de novo, trazendo o papel social que esse negócio tem e a importância que isso tem hoje no dia a dia das pessoas. Você quer complementar, José? Basicamente é o que o Fred falou. A gente também acompanha os indicadores, né, ainda clássicos, né, digamos assim. A gente hoje, usando um BI do nosso prestador de serviço, que concentra todas essas informações que eu falei, né, a gente tem uma visão muito clara, né, de como está o comportamento na rede, de como está o uso do benefício de medicamentos. Então a gente vem cruzando tudo isso, mas assim, onde é que a gente vê de fato se a gente está indo bem ou não, como o Fred falou, monitorando o custo total dessa conta, né? Quer dizer, o quanto eu consigo fazer com que eu veja nos meus dados qualitativos uma melhoria, né, da saúde das pessoas e ao mesmo tempo eu consigo ver a manutenção ou uma redução do crescimento dessa conta, porque todo mundo aqui sabe que, né, a famosa inflação médica é muitas vezes superior à inflação clássica, né, inflação de normal, e fazer gestão desse indicador, né, fazer com que essas coisas se aproximem, né, é o que garante que você tenha para o próximo ano um valor sustentável dentro do seu plano do seu demonstrativo de resultados, para que isso fique perene, né? Porque senão, se esse negócio escapa, nós muito provavelmente corremos o risco de voltar a situações anteriores com ideias mirabolantes para reduzir no curto prazo, né? Então, a gente tem um olhar bastante crítico em relação a esse custo total, e é isso que tem mostrado para a gente que a gente está no caminho certo. Olhando o qualitativo, as pessoas estão
melhorando, né, no ponto de vista da utilização e do tipo de doenças que eles têm apresentado, e a gente tem uma conta que se sustenta ao longo do tempo. Muito bacana. Eu tenho recebido aqui umas mensagens provocativas para mim, aqui perguntando o papel das operadoras, como é que as operadoras têm apoiado nesse processo de gestão das empresas. E eu queria não me furtar, então, de falar sobre isso, mas emendando, acho que uma pergunta que é essa daqui, que é sobre desfecho de saúde, né? Poxa, quando eu fui falar... desfecho de saúde, como infecções hospitalares, complicações cirúrgicas, tem grande efeito sobre os custos da área, assim como liberações, às vezes entendidas como indevidas, ou que existiriam alternativas ao tratamento que não, né, cirúrgico, por exemplo. E tenho aqui então a pergunta de como vocês encaram esse fluxo, né, da jornada do paciente, da liberação, como é que vocês têm atuado. Mas antes de passar a palavra para vocês, né, uma das várias perguntas aqui que eu recebi é relacionado a novos modelos de remuneração com prestadores, o papel da operadora, né, em não repassar custo, né, o que a gente está fazendo, e obviamente que quem brilha aqui são os nossos palestrantes, mas não podemos me furtar de falar um pouquinho do que a gente acha que é o nosso papel aqui. A gente acredita em 3 grandes direções de coisas que a gente precisa fazer como gestor aqui do sistema. A primeira direção está relacionada ao atendimento primário, né? Como é que a gente de fato muda o sistema atual, que é muito hospitalocêntrico, onde você tem desperdício do emprego de recursos, né, em leitos de alta complexidade para casos que sejam muito simples, e temos então toda uma linha de investimento na qualificação, né, da atenção primária, muitas vezes até por não encontrar um parceiro, indo de fato, construindo clínicas próprias para poder fazer esse papel do atendimento primário e da coordenação do cuidado. O segundo grande bloco é os novos modelos de remuneração. A gente precisa de fato incentivar os prestadores a ter eficiência e a produzir uma qualidade assistencial que seja melhor e remunerar por isso, e não simplesmente pelos procedimentos que foram realizados. E o terceiro grande bloco, acho que tem tudo a ver com o que vocês estão comentando aqui, que é a gestão do beneficiário, né, como a gente consegue identificar fatores de risco da população, atuar de tal forma que a gente possa prevenir, como a gente pode encontrar casos como esse que o Leandro comentava, né, de um exame com um laudo, com uma doença detectada e que o paciente não foi lá buscar, como é que a gente conecta, né, como é que a gente coordena, como é que a gente conecta as pessoas à sua necessidade de atendimento. Então, acho que esse é um papel que eu acho que as operadoras precisam ter, e não é feito sem, de fato, integrar e apoiar toda a cadeia, né? Então, a gente tem muitos prestadores, um deles sentados aqui nessa audiência, que entendem esse papel e que estão dispostos a ter modelos diferentes dos modelos atuais, e sabemos que o papel da empresa é fundamental, né, como incentivador, como coordenador, como distribuidor de recurso, e, acima de tudo, no mínimo, como cobrador, para que essas questões todas estejam a tempo e a hora e tenham solução. Então, acho que a pergunta aqui é como é que vocês se enxergam, né, nesse papel como o Leandro comentava aqui, de cogestor da saúde, tendo, de fato, um papel muito relevante, particularmente esse papel social que você falava, Fred, de apoio ao funcionário nessa jornada. É bom ouvir isso que você está dizendo. O Bradesco é um dos parceiros do Pão de Açúcar, mas eu acho, particularmente, e a gente tem discutido isso muito com a BRH e com a SAP, num comitê de saúde que a gente tem trimestral, do qual eu tenho o privilégio de participar, junto com o Giuseppe, inclusive, e eu acredito fundamentalmente no que você disse, que o segredo pode estar no atendimento primário. É legal te ouvir dizer isso, mas a gente tem que assumir que a gente está a léguas de distância de um modelo de atendimento primário no Brasil. E não estou dizendo que seja fácil. E não estou dizendo também que a gente deveria esperar pela regulação do governo para que isso mude de alguma maneira, porque é atribuir uma responsabilidade muito grande a um ente só. Eu acho que a gente, enquanto empresa, tem o papel de tentar forçar esta barra, fundamentalmente junto às operadoras de saúde, para que o modelo que está construído hoje no Brasil mude, porque
É claro que para você correr a boa e velha maratona, você tem que dar o primeiro passo. Então é legal te ouvir, e como é legal ouvir também alguns operadores de saúde dizendo que, poxa, acho que esse é o caminho, vamos buscar, etc e tal. Mas é muito incipiente para aquilo que a gente precisa, para que empresas como Pão de Açúcar, que tem várias espalhadas no Brasil, tenham ou promovam acesso a uma rede primária de atendimento a pessoas que trabalham em Ananindeua, no Pará, e não aqui em São Paulo. E o modelo hoje não é estruturado para isso. O modelo hoje ele é enviesado, o modelo hoje ele é composto de partes isoladas, como o Leandro falou, que olham fundamentalmente para aquilo que seja o seu próprio objetivo, para aquela que seja a sua própria agenda. Não há integração. E a gente, de novo, infelizmente, a gente está longe de ter algum modelo que nos leve a ter alguma coisa próximo disso, para que a gente possa ter um atendimento mais humanizado para as pessoas, para que a gente possa ter um atendimento mais assertivo, porque hoje o modelo ele é construído de forma que ele precisa se remunerar. Então eu com dor no braço ou você com dor no pé, se acessarmos o hospital, muito provavelmente a gente vai ser submetido aos mesmos exames, porque aquilo precisa remunerar de alguma maneira. E é claro, para ter um sistema onde os recursos sejam gastos de maneira mais inteligente, porque é isso que evita o desperdício. Não é uma questão de economia pela economia para não gastar mais dinheiro. É uma questão para você economizar e investir naquilo que você efetivamente deveria investir. Assumindo, Flávio, que a gente está distante disso pra caramba e assumindo também a boa parceria que a gente tem com os nossos, basicamente, 4 operadores de saúde, já foram muitos, hoje são só 4, felizmente, eu acho que para chegar aonde a gente precisa construir uma relação de transparência, fundamentalmente, com as operadoras de saúde, para que essa história do VCMH que o Giuseppe comentou não deixe de ser uma caixa preta, ou deixe de ser uma caixa preta para ser alguma coisa que conecte com aquilo que você minimamente consiga entender. E um ponto fundamental que eu acho que também estamos caminhando, eu acho que, de novo, Analytics, eu acho que a análise de dados pode ajudar, é parar de olhar para trás e fazer com que as operadoras de saúde nos ajudem a atuar de uma maneira preditiva, para que eu possa identificar um problema que aquele colaborador possa ter no futuro. E, obviamente, para proporcionar o atendimento que aquele colaborador precisa para ter no futuro e para que eu possa, do lado de cá, otimizar o meu custo, assumindo que eu posso redirecionar aquele recurso para quem efetivamente precisa. Então, a parte do modelo utópico que eu acho que a gente ainda vive, e não é utopia no Brasil, ontem a gente teve uma conversa sobre esse mesmo ponto, nos Estados Unidos, as empresas que oferecem os Estados Unidos, que é um país que está, na minha opinião, à frente do Brasil em vários aspectos, na saúde, empresas que oferecem Prime Care cobrem 9% da população, 10% da população. É muita gente, por óbvio, porque é um país muito grande, mas está longe do efeito que esse tipo de atendimento pode oferecer para a saúde populacional, para o governo, para as empresas, fundamentalmente, como grandes patrocinadoras desse negócio. Então, para mim, transparência e preditividade, eu acho que são os caminhos que a gente tem tentado seguir com o apoio de vocês, para que a gente possa dar esse passo um dia. É difícil precisar quando, mas que a gente possa dar esse passo um dia, porque eu acredito que esse é o caminho que a gente tem que buscar. Mais uma vez aqui a dificuldade também do tamanho continental que é o Brasil, né, de ter estratégias que sirvam para todos os lugares, né, mas mais uma vez eu vou me apoiar aqui no Giuseppe, tendo lá particularmente, né, no ABC, né, uma grande parcela da sua população, mais concentrada. O que você pode contribuir aqui com esse tema da coordenação do cuidado, das redes integradas, né, de como do fluxo, né, a pergunta falava do fluxo, né, como é que cabe à empresa também apoiar nessa jornada. Acho que se tem um ente que de fato tem uma preocupação maior com, né, o usuário, ainda maior é a empresa, né, na medida em que pelo vínculo, né, pela questão, né, do trabalho, pela questão, né, de fato o funcionário se apoia à empresa de fato para auxílio, né, na sua jornada também de saúde. Acho que foi falado de novo, Leandro, né? Eu te chamei de Flávio, desculpa. Flávio é o Flávio aqui. Mas ele vai me multar, não faz isso não. Ele me multa. De vez em quando é bom.
Ajuda, né? Mas uma coisa que ele falou, né? Todos os atores hoje estão tentando olhar o próprio lado. Né? Todo mundo, eu percebo que, né, o sistema como um todo, né, quer dizer, a empresa está tentando resolver os próprios problemas, encontrando as próprias soluções. As operadoras, né, estão resolvendo né, a própria vida, né, encontrando soluções. O mundo hospitalar da mesma forma, quer dizer, todo mundo ainda está caminhando muito separadamente nesse aspecto. Então, grandes discussões que nós fazemos, né, no comitê que o Fred falou, é uma maneira de encontrar como é que a gente faz para integrar tudo isso e mudar a característica do modelo. Passa também, como o Fred falou, por mudar, inclusive, a maneira de remunerar tudo isso. Né? Então, não posso remunerar só pelo número de vezes que uma pessoa entra no hospital. Eu tenho que começar a olhar, né, qual é o resultado final daquele serviço que foi prestado para aquela pessoa. Ninguém entra numa loja para trocar um pneu e avalia, né, se o pneu estava lá ou se ele foi colocado no carro, certo? Avalia se o pneu continuou no carro depois que eu saí de lá, se ele rodou adequadamente, se ele entregou aquilo que ele prometia. Então, o mundo do negócio hoje é cobrado pelo serviço que entrega, pelo resultado final do produto. Né? E eu percebo que tudo ainda é muito regulado no mundo da saúde pelo acesso, né, pela entrada simplesmente no sistema e tudo mais. Isso tem que evoluir, tem que mudar, a gente tem que encontrar a fórmula para fazer isso. Como é que a gente tem feito dentro da empresa para tentar influenciar muito mais nisso? Quando eu falei que a gente está muito perto das operadoras, eu não quis entrar em detalhe, mas a gente está realmente muito perto das operadoras. Quer dizer, hoje em dia, nós temos sistemas junto com elas e que, quando entra alguém numa situação específica que subentenda que pode gerar uma crise, um custo mais agudo, tá certo? A gente participa efetivamente, lógico, com os médicos, na avaliação dessa situação toda e vamos acompanhando momento a momento. Isso pode parecer, muitas vezes, uma coisa mesquinha, né? Puxa, então a empresa vai tentar diminuir o custo, né? Mas eu tenho um caso emblemático numa das nossas plantas, em que assim, um funcionário ele tinha um problema no ombro, não, desculpa, ele tinha um problema na coluna, né? E a indicação do médico era, não, você tem que fazer cirurgia e tal, não sei o quê. A gente passou ele por todos os nossos programas de segunda opinião e tal, não sei o quê, e todos os médicos eram decididamente claros dizendo não é necessário. Mas por questões, né, que no Brasil ainda existe, né, de ter uma estabilidade, de ter uma garantia, que as pessoas acham que precisam desse tipo de proteção, né, ele foi e fez. O resultado final é que hoje ele anda com uma bombinha que injeta de tempos em tempos um anestésico para ele suportar a dor do resultado final. Então ele não tinha um problema. Ele criou um problema para si mesmo. E o nosso sistema de segunda opinião alertou para que isso acontecesse. No fim das contas, ele é o dono da própria vida, não nos cabe interferir e negar a ele o que ele achou que precisava. Então nós permitimos, o custo veio, mas o final para ele é muito ruim, porque ele hoje tem um problema onde ele não tinha. Então, eu acho que a empresa tem sim que interferir, a empresa tem sim que participar, a empresa tem esse dever, não só em relação ao custo, que é uma consequência natural daquilo, mas também, de novo, olhando a pessoa. A gente tem que ajudar as pessoas a serem um pouco mais conscientes a respeito daquilo ali. Se no final nada disso que a gente fizer for suficiente, que as pessoas trilhem os caminhos que elas entendem. Mas eu acredito que a gente precisa, sim, estar muito perto, muito próximo, porque isso é cuidado, né? Ninguém cuida à distância, você cuida participando, né? Em casa, se alguém está com problema, você se aproxima e pergunta qual é o problema, tá certo? Então, por que não fazer isso com o meu empregado, né, o meu colaborador que está ali comigo, né, no nosso caso, há muito mais do que 15 anos, né, como a maior parte que está lá. Bom, pessoal, a gente tem pouco tempo ainda restante.
então infelizmente a gente vai ter que, vou passar aqui para considerações finais. A gente recebeu, obrigado primeiro por ter atendido aqui o chamamento, recebi várias mensagens, algumas ligadas à saúde ocupacional, à saúde mental, outras ligadas aqui ao sistema. Acho que em algum grau vocês percorreram por essas questões, mas vou depois passar aqui para que vocês possam responder diretamente aqui a quem solicitou. E acho que eu pedi, né, uma palavrinha final de vocês. Mas antes só enfatizar, acho que acho que ambos aqui são pessoas que extremamente admiradas aqui no mundo do RH, né, por de fato encararem esse desafio e estarem fazendo diferença na gestão, com êxito, né, um formato, né, de atenção que tenha muito mais qualidade e que por isso, né, gera um maior controle, né, de custos e não o contrário, né? Então, fica aqui o parabéns e o desejo que vocês continuem nessa jornada, pedindo talvez uma última palavrinha, talvez aí de agradecimento e considerações finais. É isso, obrigado pelo convite, obrigado Flávio, José, é um prazer sempre falar disso. Falar de saúde é só dizer o horário e com que roupa a gente precisa de ir, que a gente vai. E eu acho que, como principais mensagens, eu acho que essa história de trazer a pessoa para o centro da discussão, de investir em tecnologia, que hoje tem muita coisa disponível, que a gente consegue extrair boas coisas daquilo. E aí, com todo respeito, Leandro e a todos aqui presentes, eu acho que as empresas, nós, enquanto representantes de empresas, a gente deveria se unir mais para ter, junto à agência reguladora, por exemplo, o papel que as operadoras de saúde têm, de fazer o lobby saudável. O lobby não é um negócio ruim, né, como ficou infelizmente conhecido no Brasil pelas práticas ruins que a gente viveu nos últimos anos. Mas para fazer o lobby saudável com a intenção de fazer com que esse sistema se regule de uma maneira que seja bom para as três partes, que seja bom para o governo, que seja bom para as operadoras, que seja boa para as empresas e que no final disso tudo seja boa para os beneficiários finais, porque afinal de contas é para eles que a gente oferece todos esses recursos. Então, através da ABRH, através da SAP, Luiz, me dá licença aqui, todo mundo está convidado para se unir a essa causa para que a gente possa, de fato, algum dia mudar esse modelo, fazer dele um modelo mais inteligente, mais saudável, para que a gente consiga oferecer aquilo que a gente possa oferecer de melhor. Zé. Tá bom, rapidamente, porque ele já passou aqui e falou que vai expulsar a gente daqui. Né? Mas obrigado, né, pelo convite, é sempre muito bom falar desse tema, é um tema que a gente precisa estar muito atento, é um tema que, no meu entender, tem tudo a ver com recursos humanos, porque as pessoas, né, tem pessoas envolvidas e isso merece todo o nosso cuidado. Para mim, é muito claro que o sistema, da maneira como está, ele não é sustentável, né? É uma conta impagável daqui no futuro, muito próximo, infelizmente, e se isso se tornar impagável, né, pelos agentes econômicos que ainda estão se dispondo a pagar, a gente vai começar a devolver gente para o sistema de saúde público e que também não vai ter condição de atender, e o resultado final disso é um empobrecimento de todo mundo, de toda a comunidade, de uma maneira geral. Então, assina embaixo o que o Fred falou, a gente precisa se unir, a gente precisa discutir muito isso, né? A gente tem ações para levar o conhecimento, infelizmente dentro da comunidade do RH, né, numa pesquisa que foi feita recentemente, a gente viu que grande maioria das empresas ainda hoje, sem demérito da posição, mas planos de saúde são geridos por analistas júniores, sêniores, mas assim, gente que está ali para cumprir uma tarefa operacional e está reproduzindo um modelo, e a gente precisa que todas as empresas estejam engajadas em repensar o modelo, em fazer uma coisa diferente, em oferecer saúde para as pessoas e controlar custo de um jeito inteligente, usando tecnologia, atenção primária, que é o jeito certo de fazer. E já recebi os aplausos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Estamos encerrando aqui. Obrigado a vocês.